Felipe, explica melhor para a gente o que é isso. É isso mesmo. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre as chamadas sobras eleitorais, regras que definem as vagas no sistema proporcional para candidatos e partidos com base no quociente eleitoral. O tribunal vai definir sobre a validade das regras criadas pelo Congresso sobre esse tema em 2021 e se o impacto da decisão terá aplicação imediata, alterando, por exemplo, o resultado do pleito de 2022 ou se terá validade apenas daqui para frente. As sobras são a divisão das vagas que restam na eleição com base na votação recebida pelo candidato e também pelo partido. As eleições para deputado, por exemplo, são proporcionais, ou seja, os eleitos disputam as vagas com base no chamado quociente eleitoral. Essa regra divide os votos pela quantidade de vagas a serem preenchidas naquela circunscrição eleitoral. Os votos no candidato, mas também no partido contam, e aí é feita uma divisão das vagas que cada legenda vai ter direito de preencher. A regra criada pelo Congresso em 2021 estabelece que só podem disputar as sobras os partidos e candidatos que tiverem ao menos 80% do quociente eleitoral e também aqueles candidatos que tenham obtido votos de ao menos 20% desse quociente. Anteriormente, as sobras eleitorais eram divididas apenas pelos candidatos mais bem votados, não importando o quociente eleitoral do partido. Então, portanto, é essa norma que a Corte vai analisar. Até o momento, 3 ministros votaram já para rejeitar as regras de 2021, para valer a divisão apenas entre os candidatos mais bem votados. Mas há diferenças nos votos se a aplicação será imediata, o que pode impactar em mandatos atuais da Câmara dos Deputados, ou se vai valer apenas daqui para frente. No julgamento de hoje, o ministro Flávio Dino, que tomou posse na semana passada no Supremo, fará sua estreia no plenário da Corte. O Dino, mesmo com o julgamento em andamento, já vai poder votar nesse caso, porque a antecessora, a ministra Rosa Weber, ainda não tinha apresentado voto. Então, Flávio Dino também vai fazer a estreia e votar nesse caso hoje. Plantão Lauro Jardim. O Lauro Jardim gravou a participação dele hoje e traz uma apuração sobre justamente o assunto aí de Felipe Igreja, sobre as sobras eleitorais. O Supremo hoje vai retomar um julgamento que começou no ano passado e que pode alterar a composição das bancadas na Câmara, levando 7 deputados federais a perderem o mandato, pelo menos nesse primeiro momento. Se acontecer, vai ser algo inédito na história da Câmara. Os ministros do Supremo vão julgar uma ação proposta pelo Podemos e pelo PSB, que trata das distribuições das vagas das chamadas sobras eleitorais. As sobras eleitorais são aquelas vagas que restam depois da divisão feita pelo quociente eleitoral. O cálculo desse quociente define a quantidade de cadeiras que cada partido vai ter direito a ocupar na Câmara. Eu não vou aqui detalhar como se calculam essas sobras, mas quero contar um bastidor interessante dessa votação, que em princípio seria de interesse maior só dos deputados, mas não. Tem um senador, personagem oculto, às vezes nem tão oculto, que tem trabalhado ativamente nos bastidores do Supremo para que o resultado seja a mudança na composição das bancadas da Câmara. Eu estou falando do senador Davi Alcolumbre. E o motivo é o seguinte: se a mudança das regras vingar, 4 dos 7 deputados que vão ganhar uma cadeira na Câmara são aliados do Davi Alcolumbre no Amapá. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é outro que tem trabalhado ativamente junto ao Supremo, só que ele trabalha para que a regra não seja alterada, para que a composição da Câmara seja mantida. O Arthur Lira já teve com o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, com outros ministros, Gilmar Mendes, para tratar do assunto. E o julgamento, neste momento, está assim: 3 ministros do Supremo já votaram pela mudança nas regras das sobras eleitorais, 2 votaram para manter tudo como está. Hoje a sessão vai ser aberta com o voto dos ministros Nunes Marques. Então a gente vai aqui aguardar quem vai ser o vitorioso nessa disputa entre o senador Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Um bom dia para vocês e na sexta-feira eu estou de volta.